Olá, sejam bem-vindos aqui comigo para mais uma live, mais um dia do nosso desafio Empodere-se, aquelas mensagens matinais que vão te ajudar a se conectar com a sua força interior e a viver melhor. Mas estou em dívida com vocês, né? Desde quinta que eu não apareço aqui para deixar as lives. Vou contar um segredinho para vocês. Precisei viajar e aqui a internet não estava funcionando. Meu telefone não queria funcionar. Imagine um ser humano 3 dias sem conseguir acessar a internet. Mas já resolvi e hoje estou de volta aqui com vocês para a gente ver o dia 30, né? E a nossa mensagem de hoje vai ser: perceba-se no mundo. Esteja sempre atento às suas atitudes, porque você pode estar errando em algo ou com alguém. É muito importante que você perceba que no mundo ele não se resume só a você, entendeu? Não só o que acontece dentro de nós, não só aos nossos problemas, tem muito a ver também com a forma que nós nos relacionamos com as outras pessoas, a forma que nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta, entendeu? Tá tudo muito interligado. Muito interligado da maneira que nós devolvemos a reação, né? A lei da ação e reação. Você age, acontece alguma coisa com você e a maneira como você reage, isso tá muito envolvido, influencia muito tudo que vai acontecer a partir daí, entendeu? E é importante você observar a presença das pessoas na sua vida, verificando inclusive se de alguma forma você não tem sido abusiva, se você não tem sido negligente com certas pessoas. É o que muitas vezes se fala assim, olhar além do seu próprio umbigo, que muitas vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos problemas, com as coisas que estão acontecendo com a gente, que a gente não olha para as outras pessoas, a gente não desenvolve a empatia com as outras pessoas, entende? E a gente acaba sendo abusiva com elas, muitas vezes a gente descarrega nelas uma coisa, um problema, um sentimento que não tem nada a ver, entende? E daí a pessoa também já fica chateada e já devolve, já fica de um mau humor com a gente. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado com isso, entendeu? Da maneira que nós estamos tratando as outras pessoas, para estar atento às nossas atitudes, o que a gente está fazendo, entendeu? É importante que nós estejamos sempre alertas para os atos que possam magoar os outros, já que às vezes a gente faz isso de forma inconsciente. Às vezes você está tão no piloto automático, ali centrada, focada no seu problema, que você acaba machucando os outros mesmo sem ter essa real intenção de machucar. E depois, quando a pessoa te devolve um comportamento agressivo, você estava tão no piloto automático quando você praticou o ato, que você fica pensando, pô, por que ela está me tratando assim? Tô entendendo o que aconteceu. Mas é porque você não teve a real consciência do que você fez para desencadear aquilo, entendeu? Nós estamos sempre trocando experiências com os outros a partir das nossas atitudes. Toda atitude que a gente tem com uma outra pessoa é uma troca de experiência e vai gerar uma atitude de volta pra gente. E então nós podemos sim estar errando com alguém, mesmo com a intenção de acertar. Estar em contato com o mundo é também se permitir errar às vezes, entendeu? Não é dizer, você tem que ser perfeita, você não pode errar, você não pode levar um pensamento ruim para a pessoa. Não. Você não precisa também se sentir culpada. Nossa, eu falei isso, meu Deus, eu não devia ter falado. Quando você tiver nesse sentimento de que está errando com alguém ou alguma coisa desse gênero, não, você não precisa ficar nessa situação culpada. Você tenha a consciência do que você fez, de que não foi legal. E se for o caso, pare, analise o que eu fiz, até onde eu fui, qual foi o limite que eu passei, e veja como você pode reparar essas atitudes, entendeu? E como você pode modificá-las a partir de agora. Se for o caso, chegue para a pessoa, peça desculpa e explique até onde você puder, porque tem coisas que realmente a gente não tem necessidade, não se sente confortável para ficar falando para as outras pessoas. Mas até o limite onde dê para você explicar, tente falar para a pessoa o que aconteceu, porque de repente você teve aquela atitude, e se policie para você modificar essa sua maneira de agir a partir de agora, para que quando aconteça a mesma situação, você não reaja instintivamente, seja com a mesma pessoa, seja com outra pessoa, entende?
Caso que você perceba que possa mudar alguma coisa, alguma atitude em relação a esse alguém ou algo que aconteceu, é importante que você se permita. Permita-se sim ter essa nova chance e tentar de novo. Não é porque você teve um tipo de reação que vai estar, eu não vou mais nem chegar perto da pessoa porque ela já vai me olhar torto porque eu falei assim. Não, se permita. Entenda? Se permita viver uma nova experiência, se permita dar um novo fim para uma história semelhante. Permita-se ter essa nova chance de tentar de novo, fazendo de um jeito diferente do que você estava acostumada. Peça desculpa se for o caso, se você achar necessário, né? Se você se sentir confortável, se de repente você vê que a pessoa está precisando para ela assimilar e se sentir confortável em pedido de desculpa, peça desculpas se for o caso, expresse seu sentimento, mostre que não existia intenção, essa intenção real de magoar, ainda que você involuntariamente tenha magoado, entendeu? De repente, nós podemos ser a parte abusiva de uma relação sem que nem nos dermos conta disso. E aqui a relação não é só exatamente relação homem e mulher, relação de trabalho, relação familiar, relação de amizade, as relações interpessoais como um todo. Muitas vezes nós somos a parte abusiva, só que nós não damos contas. Então é importante saber que nós temos sim a chance de nos desculpar e então escrever uma história diferente, entende? Reconhecer o erro, reconhecer que você errou faz parte da evolução pessoal, entende? Porque enquanto você achar que você está sempre certo, que o problema está sempre no outro, é sempre alguém que está fazendo alguma coisa errada com você, você não está evoluindo. Você está ali estagnada no mesmo lugar. Como nós já falamos em outros dias, tudo que está estagnado, o que acontece? Apodrece, perde vida, se degenera. Então não seja essa pessoa assim estagnada. Construa a sua evolução pessoal, entendeu? E permitir-se errar, não ficar com aquele sentimento de culpa, ficar se martirizando porque errou. Reconhecer, sim, errei. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para que na próxima vez seja diferente? O que eu posso fazer para que isso não ocorra? Evitar ao máximo que ocorra. Então, se permitir errar, também é parte do processo de amadurecimento e mostra que você está consciente dos seus atos. Porque se você não tiver consciência, você não vai se dar conta que errou, entendeu? Essa consciência é muito importante e mostra também que você é uma pessoa que se importa com as outras ao seu lado. Porque existe tipo de pessoas também que até tem consciência. Não, isso daqui não tá legal. Mas dane-se ela, né? Não é meu problema, é dela. Então é muito importante isso, essa consciência, essa evolução pessoal, entendeu? Essa empatia com as outras pessoas. Então o exercício de vocês hoje observem as situações, entendeu? Faça uma análise. Uma análise, se coloque do lado de fora da situação e analise a situação, como se fosse uma terceira pessoa. Fora e analise se você realmente está atento às suas atitudes, se você realmente não está sendo assim no piloto automático, aquela parte que está sempre certa, mas nem sempre está, que você está passando dos seus limites um pouco, que você está errando com algo ou com alguma pessoa mesmo sem se dar conta e está magoando alguém, entende? Ainda que sem intenção, certo? Então, gente, essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje, tá bom? Fico muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Gente, eu tava estranhando já esses dias, tava sentindo falta de vocês. E eu vou pedir um favor para vocês, compartilhem essa mensagem com mais pessoas, para que elas possam ver esse vídeo, ou ao vivo, ou gravado no IGTV, que elas possam se conectar com a sua força interior, essa força interior que todos nós temos, só que muitas vezes nós não nos conectamos com ela, e possa, consequentemente, viver melhor, viver com mais saúde, com mais qualidade de vida, porque saúde não é só a ausência de sintomas de uma doença física. A saúde, ela envolve também a sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual. Ela vai muito além de só não estar com uma dor ou com um sintoma. Então, me ajuda aí a levar essa mensagem para mais pessoas, certo? Para que a gente possa atingir mais pessoas. E amanhã a gente se vê para o próximo dia, né? Já vamos aí... já foram 30 dias, um mês. Amanhã vai ser a nossa 31ª live. E amanhã pela manhã a gente vê, tá bom, gente? Beijo pra vocês, uma ótima segunda-feira. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.